Paz do Senhor, gente. Estamos aqui com mais um Entre Irmãos Podcast para vocês, tá bom? Muito obrigado porque você está acompanhando a gente aqui em mais um episódio. E deixar aquelas considerações, né? Se você está pelo YouTube, sabe que nós estamos também na rádio, tá? Tem como você baixar o aplicativo lá pelo Android, Rádio Conquista Web. E se você está pela rádio, sabe que nós estamos no YouTube, Entre Irmãos Podcast, beleza? Tem nosso Instagram também, onde a gente coloca as programações, a gente coloca lá os cortezinhos, tá bom? Mais curtinhos, as melhores partes da entrevista, que é o @Entre Irmãos Podcast 22, beleza? E não deixar de falar daqueles que estão nos ajudando, nossos patrocinadores. Ao longo da entrevista, você vai ver na tela passando aqui, nosso colaborador Adilson Júnior Arte, tá bom? Dentre esses colaboradores que nós temos, tem esse, o Adilson, que ele é um rapaz que ajuda a gente também fazendo a thumbnail do YouTube, artes visuais é com ele mesmo. Então vai lá, acessa o Instagram dele, se você estiver precisando de alguma coisa, fazer uma vigília, alguma campanha, precisa de um cartaz na minha igreja, qualquer coisa que seja, nesse sentido de arte visual, pode entrar em contato com ele, fala que veio pelo Entre Irmãos, que ele vai dar uma força lá para vocês, beleza? O menino é bom e ele tem um bom trabalho para apresentar. Eu sou o Victor Pajo, mas quem vai apresentar o nosso entrevistado de hoje vai ser o meu irmão Felipe. Felipe? Eu sou o Felipe Paz, hoje a gente tem um convidado especial, beleza? O cara é bom. Ele que é pastor, que é cantor, tem uma banda abençoada. Pastor Renato Metzke, é isso mesmo? Metzke. Acerta. Metzke. Pastor, seja bem-vindo ao Entre Irmãos Podcast. Obrigado, gente. Bom dia, paz do Senhor. É um privilégio, um prazer poder estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho de Jesus, bater um bate-papo legal. Eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado aqui. É isso aí. Glória a Deus. Pastor, todo mundo tem uma caminhada cristã, seja ele nascer num lar cristão ou seja ele se converter a Cristo. Fala um pouquinho da sua. Bom, eu aceitei Jesus muito novo, muito menino. Eu tinha 16 para 17 anos. Novo. A primeira vez que eu aceitei Jesus, é engraçado falar isso, porque foi forçado pela minha mãe. Sim. A gente morava em Vitória, e aí foi um pastor pregar lá em casa, e eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Uhum. E ele desenvolveu uma mensagem e tal, e no final ele perguntou, você quer aceitar Jesus? E eu disse, eu não. Eu quero não. Flamenguista doente, Eita. minha mãe dá Deus e amor. Eu disse, dá não, vai me proibir de ver futebol, não tem como. E aí eu disse, eu não quero não. Aí meu irmão falou, não, eu quero. Aí minha mãe olhou pra mim e falou, o negócio é o seguinte, Renato, se você não aceitar, você vai pra igreja. E eu, naquela sinuca de bico, tipo, bom, então eu quero então. Né? Eu vou ter que ir de qualquer jeito. Vou ter que ir de qualquer jeito. Se eu aceito, eu vou. Se eu não aceito, eu vou. E eu me lembro que eu fiquei 1 ano na igreja, o primeiro ano que eu aceitei supostamente a Jesus. Uhum. Eu fiquei 1 ano na igreja, mas eu só fiquei pra namorar. Eu inventava que tava com dor na barriga pra ver o jogo do Flamengo. Mamãe saía, eu ficava escondido embaixo da cama. Enfim, após aquele primeiro ano, eu me afastei. Fiquei 1 ano afastado. E aí, de 16 para 17 anos, eu tava sentado no banco lá atrás da igreja. Eu me lembro que o meu irmão recebeu uma oportunidade na igreja, ele sempre foi meio desafinado, né, o meu irmão do meio. E ele recebeu uma oportunidade na igreja e ele começou a cantar uma canção. E a música sempre mexeu muito comigo, muito. Uhum. Faz parte da minha essência, da minha história, a música. Uhum. E aí eu me lembro que ele começou a cantar, talvez você agora esteja angustiado, peito magoado, quase perto de explodir. E ele, tipo, desafinado. E eu, gente, quando alguém, os meninos da igreja falam bem assim, pastor, quando alguém tá cantando desafinado, você fala bem assim. As caras são as mais variadas possível, porque, tipo, a desafinação, ela dá uma ferida no meu ouvido. Só que aquele dia o cara tava afinado, porque não era ele. Era o próprio Deus falando na boca dele, cantando ali. E eu me lembro que eu sentado no banco de trás, eu comecei a chorar. O meu antigo conselheiro de mocidade bateu nos meus ombros e falou, hoje Deus vai pegar você. Aí eu tô chorando. Rapaz. O culto foi correndo, o pregador pregou. No final do culto, a Deus Amor tem costume de chamar todo mundo pra frente, pra fazer aquelas orações e tal. Sim. E aí o pastor perguntou, quem quer aceitar Jesus? E eu disse, pensei comigo, eu não quero aceitar, eu tô desviado, eu quero voltar. Uhum. E eu me lembro que ele quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? E aí eu falei com o conselheiro que estava do meu lado, Sim. o pastor Joaquim, eu falei, pastor Joaquim, fala com o pastor João, que eu não quero aceitar não, eu tô desviado, eu quero voltar, mas eu quero voltar agora. E eu me lembro que ele foi correndo pro altar e
falou com o pastor. Gente, cadê as pessoas que estão desviadas? Eu já estava no pé do altar, de joelho, chorando, entregando minha vida para Jesus. São quase Glória a Deus. 22 anos, mais ou menos, servindo a Cristo. É uma grande caminhada. É tempo, tá? É tempo, muita história. E jovem ainda, 17 para 18 agora, você se reconciliou com Cristo, você falou que era da Deus e Amor. É. E essa transição, porque já veio gente aqui, tem pastor amigo meu que era também, foi meio difícil sair da Deus e Amor para uma Assembleia. Na Deus e Amor, eu era famoso. Era famoso? Se é que você consegue entender isso. Uhum. Eu era famoso na Deus e Amor. Por quê? Eu cantava, eu fui convidado. Quando eu aceitei Jesus na Deus e Amor, eu casei com 18 anos com a minha esposa. Sim. Ela tinha 17, eu tinha 18. A gente casou, foi morar 1 ano em Aracruz. De lá a gente veio pra cá. Quando eu voltei pra cá, eu fui convidado para cantar numa banda, na época muito conhecida na Deus e Amor, chamado Mensageiros de Cristo. E aí, tipo, o outro vocalista tinha saído. Sim. E aí encontraram o pastor Renato que cantava. Eu cantava muito Daniel e Samuel, mas assim, era muito mesmo. E tipo, eu cantava no playback na mesma altura dos caras. Raiz, né? Raiz, Na Daniel Samuel, mesma raiz. altura. E aí os caras, quando me viram cantando numa igreja, os caras ficaram doidos. Ah, vem cantar na nossa banda, faltou vocalista e tal. E aí na Deus e Amor, eu acabei ficando muito conhecido. Tipo, por onde eu passava, as igrejas que a gente ia, era sempre muito lotado. Sim. Sede Vitória, as sedes regionais que tinha Cariacica, Serra, Vila Velha, por onde a gente passava era sempre muita gente, viajamos Sim. basicamente quase o Brasil todo, porque Deus e Amor tem em tudo quanto é lugar, então a gente viajou muito. E aí quando minha esposa resolveu ir para a Assembleia, cara, foi... Um baque. Rapaz, o que eu faço agora? Para você ter ideia, a Assembleia de Deus que eu fui reunir era numa garagem pequenininha. E aí eu me lembro que eu falei com ela assim, minha filha, é sério, eu não vou congregar em garagem, não faz sentido para mim. Eu estou acostumado com grandes igrejas, estou acostumado com multidão, estou acostumado com aplauso, estou acostumado com tapa nas costas, cara, você canta demais e tal. Falei, não dá, não vou congregar nessa garagemzinha. E por incrível que pareça, foi pra garagem que Deus me levou. Você acha que, pelo fato de sempre chamar a igreja lotada, isso possa ter algum momento, na época que você estava ainda na Deus e Amor, começar a crescer em você aquele negócio de, pô, eu sou o cara? Claro, sem dúvida. É? Por muitas vezes eu esnobei outros cantores, sem sombra de dúvida. Isso, Mas não parece, hoje a gente vê o Senhor, você... mas Jesus muda a pessoa, né? Graças a Deus. Na época da Deus e Amor, é até interessante falar isso. Na época da Deus e Amor, a gente orava, cantava muito, tinha muita revelação, mas pouquíssima palavra. Pouquíssima palavra. Os amigos falam isso. E só a palavra que transforma. Se você não... Gente, É. se você não vai para uma escola bíblica dominical, se você não vai para o culto da palavra, você não tem como falar nada para ninguém, porque você não aprendeu nada. Sim. Aí. E falar que não tem força própria também, que espiritualmente... Os cultos eram regados mais ou menos assim. 10 minutos de palavra, e aquela palavra bem rasa, aquela história mal contada, aquele contexto sem contexto, se é que você consegue Sim, entender. sim. Sei como é que é. Aquele negócio bem raso, e depois tinha muito louvor e muita revelação. Então, a Deus e Amor, ela foi uma grande escola para me formar um obreiro. Eu sou um bom obreiro porque eu fui formado na Deus e Amor. Sim. Sem sombra de dúvida. Eu sou um obreiro que quando eu ensino os meus obreiros na igreja, eu sempre falo, gente, o obreiro tem que ser um 007. O cara tem que ficar atento a tudo e a todos. O tempo todo, né? Aconteceu alguma coisa, o cara tá ali. Aconteceu Aconteceu alguma coisa, o cara tá ali. O menino tá correndo, trava ele ali. Você percebeu que alguém tá meio se contorcendo, chega perto da pessoa, enfim, o cara tem que estar atento a tudo. Eu fui formado nessa escola. Eu sei fazer uma campanha, eu sei dirigir um culto, eu sei pregar, eu sei fazer uma oferta, enfim, eu não tenho nenhuma dificuldade para isso, e nem os obreiros da nossa igreja têm, porque eu fui formado numa boa escola. Sim. Porém, essa boa escola que formou um bom obreiro, não formou um bom pregador. E é diferente. Ser um bom obreiro e ser um bom pregador. Sim. Então eu fui formado um bom obreiro, mas eu não era um bom pregador. Eu só cantava. Só cantava, só isso. Pela questão de não... É importante, né? Ter essa ênfase na palavra. Independente, cara, é o principal, né?
E quando você pega uma igreja, acredito que o pastor já tenha visto essa diferença, você vai numa igreja que os irmãos são estruturados na palavra e você prega, os irmãos com o olho chega a brilhar, que você fica assim, caramba, os irmãos estão com sede, cara. O nível é outro. E você começa, parece que o Espírito Santo começa a te dar um desejo ainda maior, que você fala, meu irmão, os irmãos estão aqui sedentos, cara. E é aquele amor pela palavra, é o principal, né, que a gente tem que ter, porque a fé vem pelo ouvir, né, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu acho bem necessário a gente ter essa ênfase, e as igrejas também, né, falar, não, cara, a gente precisa focar nisso aí, nesse ministério. É importante. Com certeza. E o senhor, quando o senhor veio para cá, as pessoas ainda te chamavam para ir para lá? Como é que foi? Você deu um reset nessa questão de cristã aí? Me conta aí. A transição de um ministério para o outro foi difícil porque eu saí de um ministério onde eu era mega conhecido. Sim. E fui para um lugar que ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem era Renato. Ninguém fazia a mínima ideia de quem era Renato Metzger. Nunca ouvi seu sobrenome na vida. Quem é você? E aí tem um paradoxo muito, muito complexo aqui, porque na Deus e Amor eu era supostamente pastor, não era pastor, ungido. Sim. Era um cooperador. Mas todo mundo me chamava de pastor, porque Deus e Amor é assim mesmo. Você tá no altar, já chama de Deus de pastor. O diácono lá, ele pastoreia um obreiro lá, sei mais ou menos. Uhum. E aí na Assembleia não tem nada disso. Na Assembleia eu fui recebido como um membro. Eu fiquei alguns meses só como membro da igreja, até que o pastor... Já era atuante, já no ministério de obreiro. Gente, na Deus e Amor... Eu acho também que faltou um pouco de sensibilidade. Eu cheguei a dirigir 3 congregações ao mesmo tempo na Deus e Amor. Faltou sensibilidade. 3 congregações ao mesmo tempo, eu dirigi na Deus e Amor. Tinha muito isso. Então, tipo assim, eu trabalhei 2 anos com um pastor na sede de Cariacica e eu dirigia 3 congregações para ele e ainda era responsável da sexta-feira. Por 2 anos eu fui responsável da sexta-feira. Sim. Para você ter ideia de quem eu era na Deus e Amor. Era muito trabalho, E quando eu fui pra Assembleia, tipo, oi, quem é você? Nunca te vi na vida. Oportunidade para pregar? Mal para cantar ainda, mal. Foi uma transição difícil. Mas quando eu olho para trás hoje, eu vejo que foi necessária. Eu ia te perguntar isso. Eu não sou hoje nem sombra do que eu era lá atrás. Eu era moleque, menino. Quando eu casei, o meu primeiro ano de casado, eu deixava minha esposa passando fome, entre aspas, obviamente. Passando fome assim. Não comprava o pão para jogar videogame. Não compravam alguma coisa a mais para dentro de casa para ter um dinheiro para jogar futebol. Mesmo não podendo, na igreja que eu era. E aí, então, quando você é muito moleque, você não entende muito as coisas e você vai fazendo de acordo com o que você acha que deve ser feito. Sim. Hoje, quando eu olho para trás, eu vou fazer 20 anos de casado e eu vejo que, tem uma história de lá para cá para edificar a vida de muita gente, porque a gente já passou por muita coisa. Sim. E na Assembleia de Deus eu vivi as minhas maiores experiências, na Assembleia de Deus. No Deus e Amor, eu era um molecão. Vivi o auge da fama, é verdade. O auge da minha garganta legal, o auge de às vezes, pegar uma música de Daniel e Samuel e estar cantando um tom acima deles, o que é muito surreal, porque os caras cantam muito alto, os caras são fera. Então, eu vivi o auge na época da Deus e Amor. E na Assembleia de Deus eu vivi as maiores experiências que eu tive com Deus, foi lá. As maiores. Você consegue lembrar exatamente como é que foi a primeira oportunidade que deram para cantar na garagem lá? Se não me falha a memória... Cava aí. Se não me falha a memória, eu cantei uma música de Daniel e Samuel, assim, muito tímido. A potência do que era da Deus de Amor foi... lá embaixo. Cara, vamos ver se você consegue pegar essa visão aqui. Você mudou de ministério. Você estava numa igreja. Sim. Foi para outra. Cara, você não vai chegar igual a Dinamite lá. Não. E eu tô falando do mesmo ministério, Assembleia de Deus. Você saiu de um, fui para outro, mas é a Assembleia. Você não vai chegar igual a Dinamite. Você vai chegar acanhado, com calma. Tranquilo. Vai mostrar serviço devagar, até que o pastor ganhe confiança em você e você desenvolva o seu trabalho. Sim. Agora imagine você saindo de um ministério chamado Deus e Amor e indo para um chamado Assembleia. O que a gente falava na Deus e Amor? Quem saiu da Deus e Amor vai para Assembleia está desviado. Na época a gente falava isso. Alguns ainda têm. Na época falava isso. Eu tinha um amigo
de mocidade, que um dia ele foi, tipo, é muito bizarro essas coisas, mas eu tenho que falar. Uau. Um dia ele falou bem assim pra mim, rapaz, quem sai da Deus Amor e vai pra Assembleia vai morar no inferno, cara. Eu falei, como é? Vai tudo pro inferno, rapaz. Os únicos que vão ser salvos é o pessoal da Deus Amor. Eu falei, gente, que loucura, cara. Aquele, um negócio desse, mano. Jesus de placa, né? Jesus é... Então, por aí você já pega a Sim. visão. Gente, eu fui doutrinado na Deus e Amor. Fui doutrinado lá. Sim. Quando eu digo doutrinado, eu tô falando no sentido da... Não é lavagem cerebral que se fala, mas aqui, doutrinado aqui, mentalmente falando. Não pode Sim. isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Aí quando você sai de uma igreja dessa e vai para uma outra que é totalmente diferente, e quando eu digo diferente, eu não tô falando de o que era pecado lá, não é pecado aqui, não. Eu tô falando de usos e costumes, de liturgia de culto, Sim. eu tô falando de forma de pregar, de abordar a Bíblia. Revelação na Assembleia quase não tem. Eu quase não faço campanha na igreja que eu sou pastor-presidente, pra você ter ideia. Ano passado, por exemplo, nós ficamos o ano todo sem fazer uma campanha e falaram, pastor, o senhor tá passando mal? Eu digo, por quê? Pois o senhor não fez uma campanhazinha, nada, eu não fiz nenhuma campanha. Nenhuma. Nem o janeiro profético, mano, que todo mundo faz o Verdade, ano. pra começar no início o ano do ano todo mundo faz, naquela eu não potência. fiz. Aí esse ano eu fiz o janeiro profético. Uhum. Falei, esse ano eu vou fazer. Aí fiz, legal. Mas só. Se meu irmão tivesse aqui, ele ia confirmar isso. Eu tô há meses falando, eu vou fazer uma campanha, hein? Eu vou fazer a campanha. Mas sabe quando não é o seu foco? Sim. Sabe quando não é o seu alvo? Tipo, eu não tô focado em fazer campanha, eu tô focado em aprender mais, em ouvir mais, em conversar mais sobre Cristo. A campanha não é mais o meu alvo. Porque antigamente a gente fazia campanha para quê? Para recolher doações, recursos financeiros. Uhum. Porque os milagres a gente quase não vê. A gente tem que ser franco e sincero. Eu vou fazer uma campanha de poder. Mano, é sério. Não acontece quase nada. Qual foi a última vez que você viu um paralítico levantando e andando numa campanha? Quando foi que você viu um surdo voltando a ouvir, um mudo voltando a falar, um cego enxergando? Quando foi que você ouviu um testemunho numa campanha de alguém falar, eu tava com isso, eu vomitei isso, uma obra de macumba? Quando foi? Então, entenda isso aqui. Fazer por fazer, Não. eu não faço. É isso aí que tá. Eu não faço. Eu aprendi muito cedo e muito novo que se você for fazer alguma coisa para Deus, primeiro faça com excelência. Se for para fazer de qualquer jeito, nem faça. E segundo, você tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é agariar fundos. Ok. Então, o objetivo da campanha é agariar recursos. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é receber doações. Ok. Então, você vai... O seu alvo, o seu objetivo é esse, receber doações. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo da campanha é ver Deus fazendo milagres. Mano, então você vai ter que ir pro monte, pagar preço, jejum, oração. Você entende isso? É isso aí. Eu acho que eu acho que é um ponto que tem que também ter um certo equilíbrio, porque você... vão aqui na campanha, quero ver Deus fazer. Deus vai, pelo menos os caras vão num monte com um propósito de não, Deus vai revelar. Aí chega lá na igreja aquele monte de gente que desviado ou que às vezes nunca entrou na igreja, nunca aceitou a Cristo, nunca teve esse contato. E aí vai lá e tem revelação. E a casa, até meu irmão já pregou na igreja, ele me contando, que você prega, o pessoal chora e no final, que é Jesus, não. Mas acabou o culto, eu quero revelação, ora por mim, pastor. Entende? E tem que ter esse equilíbrio, senão as pessoas falam, peraí, qual é o foco da sua campanha? Não deveria ser, beleza, você quer ver poder, mas tem que ter um foco ainda maior, que não é nem da campanha, do reino, que é ganhar almas, certo. cara. Se você não tem esse foco, peraí, tem alguma coisa errada. Você está instruindo as pessoas errado. E as pessoas que vão na sua campanha, elas não vão por Cristo. Aí tá errado. Pô. O que o reino ganha nisso aí? Entende? É só o venha a nós. O foco principal é a alma. Os Isso aí. outros são secundários, seja o voto, arrecadar fundos, alimento, poder, um milagre. Isso tudo é para quê? Em tudo principal tem que ser ganhar a alma para quê? Se não for para ganhar, mas a gente sabe que não faz. Eu, apesar que meu pastor, como eu disse, é meu pai, ele puxa bastante a orelha. Tanto que se ele souber que eu fui pregar na sua igreja e não fiz apelo no final do culto, ele tá assim, para mim ele não quer nem que eu vou mais.
O foco do reino, você vai pegar a Bíblia inteira, é ganhar alma. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o auge da espiritualidade. O Espírito Santo desce sobre a igreja. Para quê? Ser-me-eis testemunhos. Entendeu? Me apelidaram de Samuel Mariano aqui. Uhum. Eu acredito que vocês já ouviram Já isso ouvi. algumas vezes. Porque... Você me perdoa, mas até propaguei. Quando... Ele vai me dar uma agora. E olha que interessante isso aqui. Quando Deus nos deu a banda Resgatai, há 7 anos atrás, quase 8 anos, eu disse para Deus, como eu disse para vocês anteriormente, na frase anterior, eu não gosto de ser igual a todo mundo. Sim. Eu tenho pavor disso. Eu não gosto de ser igual a todo mundo. Ah, porque todo mundo faz, então eu não vou fazer. Ah, porque todo mundo então eu não vou ser. Eu tenho um pouquinho disso. Eu não gosto de ser igual a todo mundo. Sim. E eu prego isso. Eu falo, gente, Deus te chamou para você ser diferente, então seja diferente. E aí, quando Deus me deu a banda, eu falei, eu não quero ser só mais uma banda. Porque ser banda por ser banda já tem um monte, então eu não quero cantar só por cantar. Sim. Eu já tinha cantado por cantar há 12 anos, 13 anos seguidos, então eu não queria só cantar por cantar. Eu queria ser diferente. Foi quando me apresentaram as músicas do Samuel Mariano. Eu achei no início as músicas difíceis de cantar, porque elas são muito faladas, Sim. são muito ministradas. Verdade. Mas o que me encantou não foi nem as músicas. O que me encantou foram as almas. Eu segui os passos do Samuel Mariano até um determinado momento Sim. por conta das almas. Eu era apaixonado de ver aqueles vídeos de 100, 200 pessoas na frente do altar aceitando Jesus. Isso é incrível, velho. Mano, Sim. Só de quando ver eu vi aquilo, eu falei, eu quero ser assim. Eu não queria, até hoje, os músicos da minha banda falam assim, perguntam pra mim, pastor, você não sonha em viajar pra lá e pra cá, em ser famoso? Eu falei, eu não. Eu tô feliz pastoreando a igreja, presidindo a Resgatai. Tô feliz com o meu ministério pessoal, tô feliz com o ministério da minha esposa, mas eu não quero ser famoso, nem reconhecido. E o seu sonho é com o quê? Aí só respondeu. Aí eles me perguntam, mas o que o senhor quer? Só ganhar almas, só isso, mais nada. É o foco do Você imagina, a gente conversa sobre isso. Você está num congresso gigantesco, não pelo congresso, porque o congresso é grande, tem pessoas. E você vai chamando 30, 40, 50, 70. Eu me sentiria muito realizado, muito mais do que viajar para Quando eu qualquer outro vi lugar. essa ação, eu falei, cara, é assim que eu quero ser. Como? Como Samuel Mariano? Não. Como ganhador de almas. Sim. E a forma que ele utilizava para ganhar almas foi a forma que eu utilizei. Foi a forma que eu utilizei. É muito Aqui bom. no estado do Espírito Santo, ninguém cantava Samuel Mariano antes da gente. Ninguém cantava Samuel Sim. Mariano aqui. Tinha um ou outro que cantava uma música ou outra, mas era assim, muito básico. Para você ter ideia do que eu tô falando, a nossa banda é pioneira. Aqui no estado do Espírito Santo, a nossa banda é pioneira nesse estilo de ministração. Sim. Que é ministrar, verbalizando através do louvor. É difícil de ver. Isso é Aham, real. sim. É difícil de ver. Quando a Eu nossa não vi banda, outra banda quando a como nossa vocês, até banda veio, não tinha ninguém que cantava assim. Tinha muitas bandas que cantavam normal, cantava, agradecia a oportunidade, a gente não. Os nossos cultos paravam no meio para as pessoas aceitarem Jesus como Salvador, porque elas não se aguentavam mais no banco. Você tem ideia do que eu tô falando? Sim. Inúmeras ministrações foram interrompidas no meio de uma canção, no meio de uma música, porque a pessoa estava chorando e de repente já estava na frente do altar entregando a vida para Jesus. Eu fiz diversos vídeos nesses momentos, muitos. Eu já cumprimentei a igreja, eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E o Espírito Santo falar comigo bem assim, tá vendo aquele rapaz na porta? Eu falei, tô vendo, pois é, pode chamar ele que eu vou salvar ele agora. Na hora. Você não faz ideia do que eu tô falando. Eu tô falando com você que eu tenho uma conexão com Deus, de que quando Deus fala comigo, eu estou ministrando, tá acabando a ministração, aí a gente está fazendo um apelo e tal, porque eu aprendi que o apelo não é esse que a gente faz. Uhum. Esse apelo de, tem alguém que quer aceitar Jesus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem ninguém, que Deus te deu uma nova... Gente, presta atenção. Você canta uma hora, prega uma hora. Por que quando você vai convidar as pessoas para Jesus tem que ser em 30 segundos? Concordo. Eu nunca entendi isso. Sim. A minha verdade era sempre assim, Jesus não é final de feira, então não deve ser muito oferecido, porque ele não é final de feira. Como é que é final de feira? Ó, bacião agora é 10 bacia por R$9, hein? Você tá ganhando uma a mais, porque é final de feira. O cara quer vender tudo que tem ali para ir embora. Sim. Aí eu dizia, metodologia, Jesus não é final de feira. Então, vamos chamar rapidinho. Tem alguém? Não tem? Amém. Só que com o longo dos anos eu aprendi que a gente canta uma hora, prega uma hora, mas quando vai fazer o apelo,
Rapaz, é rapidinho. Aí um dia o Espírito... A primeira vez eu tava fazendo um apelo. Tem alguém para Jesus? Isso já com a banda. Primeiro ano da banda. Tem alguém para Jesus? Irmão, se não tem, eu vou orar pra gente encerrar o culto. O Espírito Santo falou comigo, o que você tá fazendo? Vou encerrar o culto. Vou encerrar, né? Ele disse, não. Você fez o apelo? Fiz. Convidou? Convidei. Não, mas fez errado. Foi a primeira vez que ele falou comigo. Você canta 1 hora, você prega 1 hora, mas quando você vai chamar as pessoas, é 1 minuto. A partir daquele dia, eu mudei a estratégia. Aí eu comecei. Eu tenho a facilidade de cantar, então isso vai ajudar, obviamente. Sim. Isso vai ajudar. E aí eu comecei, final de mensagem, comecei a cantar. E aí eu deixava a música, digamos que a música mais tocante ao coração, pro final. Essa é a estratégia. Que A Deus música que o Samuel Mariano usou para ganhar milhares e milhares de pessoas para Cristo, que é Tempo de Voltar, essa música foi pioneira na banda para ganhar pessoas para Cristo. Eu perdi as contas. Teve um ano que nós ganhamos mais de 850 pessoas para Jesus. Anota? Não, Eu anoto. eu não anoto, mas esse ano em especial foi um ano muito forte. Sim. Muito forte. E quando chegou o final do ano, os meninos perguntaram, pastor, o senhor faz ideia de quantas pessoas nós ganhamos para Cristo? Eu disse, não sei, mas vamos olhar no Facebook. Na época usava muito Facebook. Sim. Vamos olhar o Facebook. Eu comecei a olhar, porque eu sempre postava. 20 pessoas, 15 pessoas, 19 pessoas, 33 pessoas, sempre postava. Sim. A primeira vez que eu ganhei 33 pessoas para Jesus, cara. Meu Deus. Ah, a Eu sensação. ganhei 10 pessoas num culto. Eu modo falar, né? O Espírito Santo quem convence. Eu saí... Cara, eu não ligo pra falar, nossa, pastor, você canta muito. Nossa, pastor, que mensagem. Nossa, pastor, eu não ligo pra nada disso. 33. Mas se falar assim, caramba, pastor, você é um baita de um ganhador de almas. Aí, mano, sério. Aí eu quase choro de alegria. Por quê? Ser reconhecido como o apóstolo Paulo foi, por exemplo, como um grande ganhador de almas é fantástico. Não tem... Eu disse pra vocês aqui, eu não quero ser famoso, eu não quero ser reconhecido. Cara, aparecem inúmeras oportunidades pra mim. Eu já fui chamado... Eu já fui chamado, por exemplo, para pastorear a igreja, que o pastor ia me dar carro, ia me dar salário, ia me dar casa, ia me dar emprego, mudar de cidade, aquela coisa toda. Já me fizeram inúmeras propostas e eu tô bem assim, não quero não, deixa eu ficar quietinho aqui, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que ser feito aqui. Cara, eu preguei, eu cantei num evento, Sim. em Chalé de Minas. Era o dia do evangélico. Tinha mais ou menos na cidade umas 8, 10 mil pessoas no evento. Sim. Cleiton Queiroz, Cleiton, pastor Nerio da Cioli pregou. Cleiton, uma benção. O Rafael Ed estava lá até no dia, pregou um dia antes. Jonas Avilar. Tinha uma outra banda lá, e beleza. Aí contrataram a gente, porque evento de prefeitura eles contratam, Sim, né? Contrataram a gente, ok. Foi a primeira grande oferta que eu recebi também, diga-se de passagem. Né? Porque eu não cobro para pregar e nem para cantar. Nunca cobrei. E é bom que isso fique registrado, porque qualquer um que parar vocês, se você perguntar, pastor Renato, qual vez eu vou falar, não, nunca cobrei. Você vai me levar na sua igreja? Vou. Como é que você faz para me levar na sua igreja? Simples. O que você pode fazer para me ajudar? Olha o valor da gasolina, R$8. Ó, você viu que tem uma CRV parada ali embaixo. O carro desse faz quantos por 1 litro de gasolina? 6, 7 km por litro de gasolina? Então, se você me der R$20, eu não consigo ir na sua igreja. Você entende isso? Tem que ter uma acessibilidade da própria igreja. Eu não consigo ir. Isso. Beleza. Fui para esse evento. A gente foi hospedado no hotel, um hotel legal, um palanque gigante. O primeiro som top que eu cantei na minha vida. Porque a estrutura de show, assim, absurda. Aquele monte de caixa de retorno na sua frente, aquele negócio legal, bacana. Preparado para fazer um show. Mas comigo é sempre tudo muito diferente. Sim. É muito... Tem hora que eu falo assim, cara, é muito, muito surreal as coisas que acontecem comigo. Não dá muito pra... O homem natural não vai conseguir entender muito, não. Tem que ter uma visão bem aguçada para entender. Sim. Eu subi as escadas do palanque, peguei o microfone e comecei a cantar. Não tava com o meu tecladista oficial no dia, era um outro menino que só toca o que é programado, ensaiado. O meu tecladista oficial, que é o Paulo Renan, que é meu irmão, ele toca qualquer coisa. Ele tá acostumado no improviso. Nossa banda é improviso, nunca ensaiamos. 8 anos cantando, nunca paramos. Vamos ensaiar? Nunca tivemos um dia de ensaio. Foi sempre tudo no improviso. Porque foi dessa forma que o Espírito Santo quis e foi assim que eu fui. Pra você não ficar travado ali, né? Quando eu peguei o microfone, tava tudo programado. As músicas, tudo certinho. E comecei a cantar aquela música do Voz da Verdade. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvo. Beleza. Tô cantando e o povo tá bem assim. Imagina,
quase 10 mil pessoas na praça, todo mundo assim, ó, olhando pra sua cara. Sim. Eu não tô acostumado, vocês... Eu já fui na igreja de vocês, vocês viram aquele dia na vigília. Eu não tô acostumado a isso. Eu tô acostumado a ministrar e eu tô acostumado a ver o Espírito Santo descer, porque eu pago o preço pra isso. Sim. Eu tô buscando pra isso. Claro. Ok. E aí vai, não há ferrolho e tá tudo Meus bom. irmãos. No meio do coro, o Espírito Santo desceu naquela praça. Veio falar comigo. Eu com o microfone. Não há ferrolho. E ele, o que você tá fazendo? Tô cantando. Mas cantando o quê? Mas, Senhor, as músicas aqui, tá tudo programado, tá tudo certo. Ele disse, para. Eu disse, mas como assim? Muda. Eu falei, não posso. Continuou, não, ele disse, muda. Aí eu falei de novo, não posso. Veio a terceira vez e falou, muda. Porque você não veio para fazer um show. Você veio para um culto. E eu tava fazendo show. Eu fui pro show. Ué, Sim. eu fui fazer um show, mano. Contratado. Fui fazer um sei o show. que, isso aí. Na terceira vez que ele falou, muda, Uhum. eu disse pra ele, se eu mudar eu vou passar vergonha. Porque o senhor sabe que o meu tecladista não toca improvisado. Ele disse, se você não mudar, você vai passar vergonha. E Parei a música, aí a igreja tá olhando, o povo tá olhando pra minha cara. Eu disse, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Respirei fundo e falei, o Espírito Santo falou comigo aqui agora que eu não vim pra um show. O povo olhou pra minha cara e eu disse, eu tô aqui pra um culto. Quando eu falei, eu tô aqui pra um culto, o povo, aleluia, glória a Deus. Aquele desabafo até que enfim, meu Deus do céu. Eu falei, vai, o que houve? Aí eu disse, gente, isso aqui agora não é a praça, isso aqui é a casa de Deus. Cadê você que veio? Aí a igreja veio. 10 mil pessoas. Aí eu entrei. Depois do culto você vai ver. Rapaz, meu Deus do céu. Uma semana depois, passou. Esse dia foi até interessante porque eu chorei muito vendo o Cleiton Queiroz ministrar. Uhum. Eu sentei aqui do lado da bateria, ele ministrou aqui na minha frente e eu chorei horrores. Eu sou muito sensível Sim. à voz de Deus, muito sensível, muito sensível. E eu chorei assim, chorei de boca aberta da forma que Deus usava ele e quanta graça saía daquele homem. É muito, vocês não fazem ideia. É muita graça dispensada de Deus em uma pessoa só. Muita graça. Ó, eu falo e ó, começam a arrepiar. Só de lembrar do dia. Só de lembrar do dia. Só de lembrar. Uma semana depois, o organizador me liga. Pastor Renato, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, ixi. Vixe, agora eu acho que... Ixi, deu ruim lá. Pode falar, varão, o que houve? Rapaz, tá um comentário aqui na cidade. Eu falei, ah, meu pai, agora que vai dar ruim. Que comentário, pastor? É bom, é ruim? O que é? Não. O povo da cidade está comentando que só passou 2 bandas crentes aqui. 2 cantor crente. O primeiro foi o pastor Cleiton Queiroz. Falei, e o segundo? O segundo é a banda Resgatai. Glória a Deus. Aquele alívio, né? O peso, meu Deus. Porque na Assembleia de Deus, na Deus Amor, eu queria ser famoso. Uhum. Na Assembleia de Deus, eu não quero ser reconhecido. Como estrela, como artista. A importância Eu canto uma música do Samuel Mariano que eu sempre falo. Tenho medo... Não me ignore, sou de carne, tenho Sim. medo. Essa E música eu tenho essa música, ela é uma grande referência para mim, Top. porque é o que retrata eu mesmo. Eu não quero ser um artista. A outra música dele que fala do templo é antes que eu troque um culto por um show, Sim, eu antes já que vi eu essa seja ministração. artista em vez de profeta, fala comigo, Deus, é eu. Sim. Eu não quero ser artista. Eu não quero trocar um culto. Eu preguei para uma igreja que tinha 5 crentes dentro da igreja. A minha banda tinha mais gente do que a povo na própria igreja. mesmo. Tinha 5 crentes na igreja. E eu dei a minha vida aquele dia. E aí uma irmã no final do culto perguntou assim, pastor, você tem problema de cabeça? Eu digo, por quê? Porque não tinha ninguém na igreja. Você estava numa gritaria, dando a sua vida, dando o seu máximo. Eu brinquei com um pastor, terça-feira passada, não tinha ninguém na igreja. Sim. Um pastor amigo meu, fui dar uma força para ele, que a igreja dele estava bem devagar e tal. Ele falou, pastor, me ajuda aqui e tal. Fui lá, levei a banda, tinha umas... Gato pingado, acho que umas 15 pessoas na igreja, mais ou menos. E aí eu preguei como se tivesse lotadaço, meu irmão. Eu dei o último tom da minha garganta, eu dei a última inspiração que o Espírito Santo tinha me dado ali na palavra, eu dei tudo. Quando eu cheguei no final do culto, falei, pastor, você vai me levar para comer pizza, né? Ele olhou para mim, por quê? Tá vendo como é que eu tô suado, não? Eu dei minha vida pra igreja vazia, pastor. Uma brincadeira. Claro. Uhum. Essa irmã, aquele dia, perguntou para mim,
mas não tinha ninguém na igreja, por que você gritou, você deu sua vida? Eu falei, porque o meu culto nunca foi pro homem. É isso aí. Meu culto é sempre para Deus. E aí você vê a necessidade, né, que você comentou, você falou, não, mas depois de um tempo eu vi que era necessário de Deus colocar numa garagem, né, cara? Tipo, hoje você olha e fala, não quero reconhecimento. Eu quero prestar um culto, eu não quero mais. A garagem foi uma grande escola, eu tive... O meu primeiro pastor na Assembleia de Deus foi o pastor Cláudio. Foi um grande pastor, aprendi muito com ele, muito. Aprendi muito. Na Assembleia de Deus eu aprendi o que é Bíblia, aprendi o que é escola dominical, não fazia a mínima ideia do que era isso. Aprendi do que é culto da palavra de verdade. Eu aprendi assim, a Assembleia de Deus foi uma escola no mundo espiritual para mim. Você acha que acrescentou no quesito, por exemplo, lá na sua antiga denominação tinha muita oração? Sim. Entendeu? Sim. E de fato a Assembleia não são todas, mas tem pouca, não tem muito. Tem mais palavra. Se você juntar o útil ao agradável, você tem uma estrutura boa. Exatamente. A Assembleia de Deus, ela tem ministério de oração, falando de ministério de oração, ela tem muito pouco. Você vê que lá na nossa sede, eu tento mudar essa metodologia no nosso ministério. Eu acho que a pessoa tem que chegar na igreja, pelo amor de Deus, chega uns 15 minutos antes para tirar um período de oração. Seu dia é tão corrido, mas a Assembleia de Deus não tem esse costume. São pouquíssimas. Já chega sentando. O músico, como é que o músico chega na igreja? Já chega indo pro seu cantinho, mexendo no seu instrumento. Às vezes o cara nem ora. Você pega no pé dos caras? Pego. Eu tenho que pegar. Pego por quê? Porque a nossa banda, quando eu disse para Deus que queria ser diferente, eu falei num todo. E vocês sabem melhor do que eu, que para ganhar vidas para Cristo é uma guerra diária, meu irmão. Exatamente. É uma guerra diária. Ferrenha. O diabo fica bem assim, ó, na gente, ó, futucando. 24 horas, Sim. então é uma guerra. Para esses meninos, por exemplo, eu já recebi vários elogios quando a gente termina de ministrar. Antigamente, hoje eu canto e prego. Antigamente eu só cantava. Eu pregava cantando, eu tinha essa ideia na cabeça. Hoje eu não tenho mais essa ideia. Como eu disse, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, obviamente. Uma hora você tem que amadurecer. Quando, no auge da banda Resgatar, e quando a gente começou, há 8 anos atrás, eu dizia que a gente estava pregando, cantando. E era verdade, porque eu nunca cantei, por isso eu pulo, eu não tenho nada contra a música, mas estou fazendo uma analogia aqui. Por isso eu pulo na presença de Deus. Mano, eu nunca senti nada nessa música, nada. Sim. Pra mim é uma música de dançar, de movimentar. Mais pelo intuito que se canta. Pra mim é Agora, por exemplo, se eu cantar pra você aqui, deixa eu compor um hino pra você. Sim. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia o certo homem assaltado foi. Sim. E espancaram ele até no chão. Ela toca. Você conseguiu pegar Sim. o negócio aí? Eu cantei 2 músicas pra você. Uma é só de movimento, a outra tem conteúdo. Pegou isso? Sim. Então eu nunca cantei aquilo que era só de movimento. Eu sempre cantei o que era conteúdo, Bíblia. Um homem, um tanque, porque uma cama. O que movimenta, Bíblia. que as pessoas querem tanto, de fato, é gostoso você sentir a presença de Deus, você chorar. Cada um vai se... É espontâneo, eu acho que tem que ser espontâneo. Vai reagir de uma forma, um vai chorar, outro vai pular, outro vai falar em línguas estranhas, outro... Cada um tem uma forma de se entregar na hora da adoração. Mas se for forçado, cara, fica feio. Agora, quando a palavra chega e toca, aí é diferente. Você percebe que é diferente. Tanto que há o que a gente estava lá no início falando, salvação de alma, a renovo espiritual. As pessoas comentam, nossa, Deus falou comigo. Por quê? Porque não foi algo fake, vamos usar essa expressão. Não foi algo forçado, foi algo natural. Por exemplo, você pega Davi dançou. Estou nem defendendo se deve dançar ou não, tal. Mas quando eu vejo que Davi dançou, aquilo dali foi espontâneo. Davi estava lá, a Arca da Aliança está junto, a presença de Deus, e de repente ele se vê bailando. Você pega o homem lá na porta do templo, o coxo, Pedro e João levantam ele, os tornozelos são firmados, ele vai para o templo. Quando ele chega no templo, é espontâneo. A glória é tão forte que ele pula. Calma aí, não foi nada forçado. Você percebeu que foi algo natural? Sim, a palavra gera esse natural de que você está pregando, ela vai moldando o coração, de repente a pessoa está fazendo alguma coisa que ela não preparou, mas que é natural, entendeu? Não é aquela coisa forçada. Um dia, o Espírito Santo me perguntou, logo quando a banda foi lançada,
o Espírito Santo me perguntou assim, como você quer ser usado? Para mim. Você quer ver língua estranha? Eu falei, não. Você quer ver o céu aberto e o poder cair? Eu falei, não. Você quer ver o meu agir na igreja? Eu falei, não. O que você quer? Quero ser ganhador de almas. Quero que o Senhor me use para ganhar almas. Só isso. Glória a Deus. Os cultos que a gente ministra para a glória de Jesus tem língua estranha, tem lágrima, tem renovo, tem mudança, tem transformação, mas tem o principal. Salvação de almas. O culto que eu não ganho ninguém para Jesus, sério. Você sai Mano, xoxo. E pastor, tá difícil hoje em dia. Eu saio abatido, não tem? Pode ser a melhor ministração, a melhor pregação. Os músicos aquele dia podem estar inspirados que eu saio abatido porque não ganhei ninguém para Cristo. Eu terminei um culto esses dias atrás, tava acabando o culto, eu perguntei e vai, e nada, ninguém. Eu falei, Jesus, ninguém, nenhuma alminha. Ninguém. Aí quando eu falei assim, então, irmão, vamos ficar de pé pra gente orar. Quando eu falei, vamos ficar de pé pra orar, vem um jovem no meio da igreja para entregar a vida para Jesus. Cara, sério. Eu fui pensando, obrigado, Senhor, é sério. Eu fico muito chateado quando eu saio sem ganhar ninguém para Jesus. É um dos motivos que hoje, esse ano em especial, eu mudei meu estilo de ministrar. Até ano passado, eu ainda ministrava naquela forma. Eu estava pregando um pouco mais quando era congresso. Sim. Eu estava cantando e pregando, verbalizando. Mas eu deixava um tempo menor para verbalização, já que eu tinha que cantar muito. Porque as pessoas me chamam, convidam a banda para atender a agenda, e assim, eles querem sugar muito. Quando eu digo sugar, no bom sentido, eles querem que canta mesmo. E assim, eu não sou convidado para pregar em si. Sim. Eles estão interessados em ver o pastor Renato cantar com a banda. Mas não é cantar, só cantar. É cantar nesse estilo que vocês conhecem. Sim. É ministrar dessa forma. Inúmeras vezes meu telefone toca, pastor, eu nunca vi o senhor ministrando, mas o senhor foi indicado por fulano de tal e eu quero que o senhor ministre do jeito que ministrou na igreja dela. Nossa, Pai do céu. Muitas e muitas vezes. Tem que ser daquele jeito. Muitas e muitas vezes. Aí, quando chegou, eu entrei numa guerra entre eu e eu, final do ano passado. Sim. Eu enjoei das minhas ministrações. Falei, eu não quero mais ministrar. Eu enjoei. Eu não estou sentindo mais nada. Sabe quando o pregador prega e não consegue mais viver? Gente, eu sou muito realista naquilo que eu vivo. Eu prego o que vivo e vivo o que prego. Se eu falar para você que eu sei qual é a dor de um pai de perder um filho, é porque eu sei, eu vivi, eu enterrei um menino. Eu enterrei um filho. Dentro do cemitério foi uma guerra. Quem está acompanhando a gente agora já ouviu eu narrar esse testemunho algumas vezes. O diabo falou do lado de cá e o Espírito Santo do lado de cá, dentro do cemitério, pronto para enterrar o meu menino. O caixãozinho branquinho nos braços. Sim. O diabo veio do lado de cá e falou, você não pediu filho. Mas agora ele resolveu tomar. E aí? Vai deixar por isso mesmo? Aí eu pensei, agora eu vou descarregar tudo em cima de Deus. Ele levou... 3:30 da tarde, eu não pedi filho, minha esposa 10 anos sem engravidar, o meu menino já estava já com 10 para 11 anos. Falei, bom, eu não pedi filho, foi ele que deu. O diabo tem razão. Eu falei dentro do cemitério, o diabo tem razão. O coveiro aí onde você tá, eu aqui com o caixãozinho nos braços, o túmulo aberto aqui, a cova aberta e os amigos aqui. Falei, o diabo tem razão. Você quer saber de uma coisa? Agora eu vou descarregar tudo em cima de Deus. Porque eu não pedi. E quando eu pensei em... Gente, sabe? A mulher precisa de umas 30 mil palavras durante o dia, mas aquele dia eu precisava de umas 60 mil palavras para descarregar em cima de Deus. Eu queria jogar toda a minha ira em cima dele, toda a minha decepção, toda a minha frustração em cima de Deus. E quando eu pensei em jogar para cima dele, o Espírito Santo veio do lado de cá. Renato! E eu parei. Porque é desse jeito mesmo. É desse jeito que ele vem. Renato? Pois não, senhor. O que foi? Eu digo, quero fazer uma pergunta. Ele disse, pode falar. Eu falei, quero saber por que o senhor matou meu filho. Eu não pedi. Mas o senhor matou. Por quê? E aí ele veio e me deu a resposta. Eu levei só para você continuar me adorando. Sabe quando você enfrenta algumas provações que você pensa assim, gente, por que isso aconteceu? Não foi para você. Aconteceu para os outros. Sim. Deixa eu tentar falar para você o que é isso. Você passou pelaquela prova, mas não foi propriamente dito para você, foi para ajudar outras pessoas. Sim. A minha esposa hoje, a pastora Viviane, aqui no estado do Espírito Santo, na minha simples e humilde visão, por ser esposo dela, talvez eu seja até um pouco exagerado, mas é uma grande referência em cura da alma.
estudou para isso, está terminando a psicanálise. Perfeito. Ela trata a alma de... Eu não conheço alguém no Estado do Espírito Santo que fale tão bem de cura da alma quanto ela. De paternidade. Desconheço. A Viviane o quê? Viviane Médica. Mesma coisa, queremos você aqui. Tem que trazer. Pode. Eu desconheço. Sério? Pode. O assunto claro. me chamou a atenção. Claro. Assunto bom. É ótimo. Ela tá preparando agora um curso online. E esse curso é direcionado para a cura da alma das mulheres. Sim. E você não faz ideia do tanto de mulheres que procuram ela. Por quê? Porque nós já perdemos um filho. Nós já passamos... O meu primogênito, Renato Júnior, guitarrista da banda, Sim. aos 8 anos de idade, ele foi pré-diagnosticado de um câncer aqui na garganta. Cresceu uma bola desse tamanho aqui, ó, no pescoço dele. 21 dias no hospital. 21 dias, os médicos, que é lá no Hospital das Clínicas, ali é uma faculdade, uma escola. Sim. Então ali tem os residentes, que são os médicos, e tem os acadêmicos, que são os alunos. Sim. Então, 3 médicos passavam de manhã, é câncer. Na linguagem deles. Nunca falava câncer, falava a palavra na linguagem deles, que eu trabalhei no DML, então as expressões são diferentes. Sim. No DML, quando, por exemplo, o cara bateu a cabeça, nossa linguagem. O cara bateu a cabeça, linguagem da medicina. O cara teve um traumatismo craniano. Sim. Menino caiu, ralou o joelho. Nossa, ele ralou o joelho. A medicina vai falar o quê? Sofreu uma escoriação. São linguagens diferentes para a mesma coisa. 3 médicos de manhã câncer, 3 médicos à tarde câncer, 3 médicos à noite câncer. 8 anos de idade tinha meu filho. Monte Oreb, Vitória. Sei. 3:30 da tarde. 16º, 17º dia do meu filho internado no hospital. Eu subi lá em cima. E quando eu subi lá em cima, naquela pedra ali que vem pra cá e pra cá, aquele cume ali, a parte mais alta do monte, eu ajoelhei e comecei a orar. Senhor, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Não tem mais nada. Eu ranquei Sky, eu acabei com tudo. Eu tirei TV paga, eu acabei com internet, quebrei antena de televisão, achando que era alguma coisa ali. Eu acabei com tudo. Alguma coisa no seu dia a dia que pudesse... Eu falei, causando... tem algum pecado aqui? Eu falei, acabei com tudo. Acabei com tudo. 16º, 17º dia, ajoelhei e comecei a orar. Um dado momento acabou as palavras e eu dei um grito com Deus. E o grito não foi para Deus, não foi com Deus, foi para Deus. Eu falei, Senhor, tudo que tiver no meu filho, arranca tudo dele e coloca em mim. Eu não tô nem aí se é câncer, eu tô pronto para receber. Tira tudo do meu filho e coloca em mim. E eu comecei, o Senhor ministra muito na minha vida através da canção. E eu comecei a cantar, mestre, o vento balançou meu barco, mestre. Aí, eu tô cantando e chorando, sozinho, lá em cima, 3:30 da tarde, um sol quente. Sim. E eu tô cantando e chorando. De repente eu senti quando uma mão me pegou e me levantou. Justamente na parte da canção, eu sei que não estou... Rapaz, ó, eu falo e me arrepio de novo aqui. Que experiência, você. Cara, que experiência. Aquele dia eu entendi que tudo que estava acontecendo com meu filho no hospital era aqui. pra glória de Deus. Aquele dia eu entendi. Sabe quando você... Ó, os meus olhos estão se enchendo de lágrimas aqui porque... É como se eu estivesse sentindo de novo o que eu senti aquele dia. Eu desci o monte, segurando a mão do Espírito Santo, e ele dizendo pra mim assim, calma, vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Ali, o coração tranquilo. Vai ficar tudo bem. Agora você imagina, todo esse processo, uma criança enterrada, a outra com câncer, só que em período diferente. Hoje, quando ele vai ministrar, o senhor conta? Claro. É a hora que Deus vai tocar. Porque... os desertos da vida que o Senhor passou te fazem ministrar de forma diferente. Até mesmo saber o ponto certo de alcançar uma pessoa que está passando, às vezes, a mesma situação. Foi o que eu disse, a gente passa por algumas coisas, não é pra gente, é pros outros. Sim. Eu sou pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Resgatai há quase 10 anos. A gente tem uma congregação aqui na região de Cariacica, em Bela Vista. Sim. E eu sempre priorizei que você deve. Pode contar testemunho dos outros? Claro. Sim. Não tem problema nenhum. Mas é muito mais lindo você contar o seu. Tenham as suas experiências. É muito mais lindo. As suas experiências. É muito mais lindo você falar. Você tem propriedade para falar. Por exemplo, pastor, você já passou por situações financeiras, gente? Eu já dependi de cesta básica. Sim. A porta fechou, Deus resolveu fazer assim, ó. Fechou tudo. Você tem ideia do que eu tô falando? O cara da Celsa foi cortar a nossa energia com um talão pago. Mas você entende quando Deus tá fechando? Sim. Eu peguei o talão, mostrei pra ele e falei, rapaz,
tem alguma coisa errada. Ele, por quê, senhor? Porque você vai cortar o relógio errado. Ele disse, não, a ordem é para cortar esse relógio. Eu peguei o talão, fui lá dentro, peguei e falei, aqui, tô devendo nada não. Ele disse, não, a ordem é para cortar esse talão, esse relógio. Eu falei, mas eu não tô devendo. Ele disse, mas eu vou cortar. Liga para a Excelsior e resolva lá. O cara cortou a minha energia. Caramba. Com tudo pago. Mas você entende que quando Deus fecha, tá fechado? Sim. Acabou. Quando Deus fecha, tá fechado. Aí você me pergunta, pastor, o senhor pode hoje narrar alguma experiência sobre passar fome? Claro. Primeiro ano de casado. A gente foi morar em Barra do Riacho. Nós somos alimentados pelo famoso maracujá do mato. E o pessoal que está ouvindo a gente vai se lembrar disso. Alguns até vêm me zoar, né? Quando eu vou pregar em algumas igrejas e eles vêm e trazem maracujá para me dar, maracujá do mato, para me dar de presente. Não tem? Pastor, olha o que eu tenho aqui. Salsicha, eles trazem bolo salgado de salsicha. Por quê? Porque no meu período de privação, teve uma época da minha vida, meu primeiro ano de casado, que a gente só tinha arroz e salsicha em casa para comer. Aí a salsicha eu dividia no meio. Eu estava desempregado, Sim. A porta não abria de jeito nenhum, dividia a salsicha, fritava ela. Salsicha, quando você frita, ela incha, ok? Ok. Fritava metade no almoço, metade na janta. A couve, você está acostumado com folha de couve desse tamanho. Lá era desse tamanhozinho no quintalzinho, porque eu não deixava crescer, porque só tinha aquilo. Mas um dia acabou o arroz, um dia acabou a salsicha, um dia acabou a couve. Montei numa bicicletinha velha, Deus me deu uma direção, entrei meio Barra do Riacho, meio dos eucalipto fora. Meu cunhado, que já era de lá, eu morei em cidade, gente. Estou acostumado com fumaça, com poluição, com computador, com internet, com arma, com tiro. Nunca fui nada disso, mas os meus amigos eram todos traficantes. Nunca usei droga, nunca peguei numa arma, mas eram todos meus amigos traficantes. Morei em morro. Então você já faz ideia de mais ou menos. Conhece. Né? A nossa distração era ver um defunto morto, um dia sim, um dia não, embaixo de um pedrão. Era a nossa distração. Ah, mataram alguém, jogaram lá embaixo do pedrão. Ih, cansei de ver. Você é louco, cansei de ver. Quando eu trabalhei no DML, para mim os cadáveres já eram fichinha. Porque eu já vim de um contexto onde a minha distração era ver os defuntos, os caras mortos embaixo da pedra. Então, quando eu entrei na mata, que o meu cunhado viu uma fruta amarelinha no chão, que ele baixou, pegou e comeu, abriu, e falei, o que é isso, nego? Mas você não sabe o que é isso, não? Não. Rapaz, você nunca... Não, é maracujá do mato. Quê? Maracujá do mato? Do que do mato? Isso. Peguei. Aí eu vi outro, peguei. Como é que come isso? Abre e bebe. Aí abri, bebi. Rapaz, é docinho, né, cara? Claro, tinha que ser doce. Eu não tinha açúcar dentro de casa. Então, não fazia sentido não ser doce. Levei pra casa. Quando eu cheguei em casa, a gente costumava fazer com a camisa, né, molecão. Fazia assim com a camisa, uma bolsa e botava ali. Aí eu fiz a camisa dele, levamos pra casa. Mô! A gente não tinha nada em casa pra comer. Olha o que eu trouxe. Uau, quanto tempo, né? Maracujá do mato. Gente, com que saudade. Aí comemos. Foi a nossa janta. No outro dia, eu sabia onde era a fonte. Peguei um saco de trigo, entrei mata dentro. Botei um saco de trigo. Amor! Cheguei. Olha aí, uau, mais maracujá do mato. Aí era maracujá do mato café da manhã, maracujá do mato almoço, maracujá do mato café da tarde e maracujá do mato na janta. Isso foi por uns 3 dias. Aí acabou o maracujá. O que eu fiz de novo? Fui lá. Buscar mais. Vamos lá, buscar mais maracujá. Eu sabia a fonte. Aí quando eu busquei, trouxe mais maracujá. Quando eu cheguei, amor, o que você trouxe? Maracujá do mato. Ah, pode entrar. Tá bom, maracujá. De novo. Enjoei. Acabou, já era. Misericórdia. Mas passamos uma fase do maracujá do mato. Passamos... Enfim, se eu for parar... É por isso que eu disse no início para vocês me perguntaram fora do ar aqui, pastor, suas histórias, suas experiências, mano, pode escrever um livro, queridão. Tem muita, né? Um livro. Glória a Deus. 38 anos de idade eu tenho, fiz esse mês, 38 anos, já 6 de junho. Mas eu tenho história para alguém que já tem pelo menos uns 70 anos de idade, meu querido. Pelo menos uns 70. E não são histórias assim, de você falar assim, ai que legal, né? São histórias sofridas. Com certeza. Doídas. Eu costumo, tem até uma ministração que eu uso, e tem uma frase que eu usei para basear essa mensagem, que é referente a o mesmo Deus que faz o livramento na fornalha é o Deus que está no apedrejamento de Estevão. Você não escolhe como vai glorificá-lo. Nenhum ele escolhe livrar, nem outro ele escolhe não livrar. Simplesmente. Mas o intuito principal é que o nome dele seja glorificado. E aí a gente sabe, eu sou criação de Deus. Então qual é o meu propósito? Romanos fala isso, que todas as coisas que foram criadas é no intuito de manifestar a glória do Criador.
E aí a gente começa a entender, cara, nem tudo é bonança pra glorificar a Deus. Pô, mas tem fulano que você só vê na vida do cara bonança e o nome de Deus sendo glorificado na vida dele. Tipo, o cara consegue uma riqueza atrás de outra, uma bonança atrás de outra, e eu é só perrengue. Tá, independente, cara, Deus escolheu. E aí você começa a entender, você fala, cara, o importante é que o meu propósito eu tô cumprindo, independente de como for. E isso a gente consegue enxergar muito bem no Senhor, pelas coisas que você passa. A frase, se a gente pudesse usar uma frase de efeito hoje, a frase é essa seria a frase. Suporte o processo e viva o propósito. A gente suportou o processo lá atrás. E estamos vivendo o propósito hoje. Hoje, nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Aquele menino que já passou fome, que não tinha nada, hoje tem um carro legal. Aquele menino que morava numa casinha, que não tinha nem janela, era uma espécie de um corredor, a primeira casa que eu morei, que não tinha nem janela, tinha uma basculazinha no banheiro. Hoje, moro numa casa de 2 andares. Então, aquele menino lá atrás, hoje não é sombra. Aquele menino que na Deus Amor queria ser famoso, hoje quer ser anônimo. Entende? Eu não, tipo, o que eu vivi lá atrás me serviu de amadurecimento para hoje aqui. Sim. Foi um tratamento de Deus. Eu hoje, por exemplo, antigamente batiam nas minhas costas e eu me achava o cara, como você fez aquela pergunta. Pastor, sim, muitas vezes esnobei os outros. Sim. Hoje batem as minhas costas, pastor, que palavra, pastor, que canção, pastor, que ministração. E eu, obrigado, Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Deus. Cansei e cansa até hoje de acabar a ministração. Vim final do culto, as pessoas querem tirar foto, querem o carinho do... Sim. Eu ministrei numa igreja sábado que o pastor ficou 15 minutos falando de mim. Faz ideia do que é isso? 15 minutos. Eu tava bem assim, pastor, solta o microfone, deixa eu pregar, pastor. Tá bom, valeu. Mas o carinho dele foi tão grande. Ele contou a história do supermercado, que me viu no supermercado, que eu não vi ele, falou que era o sonho dele, me conhecia, aquela coisa toda. O cara, 15 minutos depois que acabou a ministração, ele falou mais uns 10 ainda. E eu saí dali constrangido pelo carinho, pelo tamanho do amor que as pessoas têm com a gente. Sim. E eu tenho uma metodologia comigo. Por onde eu passo, eu preciso entender que eu tenho que deixar a porta aberta. Seja igreja pequena, média ou grande. Sim. Seja para 5 pessoas ou seja para 10 mil pessoas. Com certeza. Por onde eu passar, eu tenho essa metodologia. A porta tem que ficar aberta. Então, Sim. por onde eu passar, eu vou fazer aquilo e vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para aquela igreja. Não tem nada combinado. Eu vou na sua igreja, e aí eu preguei ontem naquela igreja, e agora eu vou na sua hoje, eu vou pregar a mesma coisa. Não tem nada combinado. Tanto que se você perguntar para os meus músicos, fala assim, o que o pastor vai cantar hoje? Eles vão falar assim, não sei. Vai começar como? Não sei. Qual vai ser as músicas? Não sei. Peraí, mas vocês estão juntos há 8 anos? 8 anos sem saber o que a gente vai cantar. Porque eu não gosto de mecânico, eu não sou o cara automático. Ligou o botãozinho, tá no automático. Detesto isso. Eu gosto de chegar na igreja, sentir o ambiente da igreja, entender o que o Espírito Santo quer falar com a igreja, e aí dar liberdade, dar vazão para o Espírito Santo falar. Do jeito que ele quiser falar com a sua igreja. Detesto automático. Detesto arroz e feijão. Todo dia arroz e feijão. Tenho pavor disso, gente. Todo dia maracujá. Eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor disso. Pra mim não serve. Gente, eu vou repetir a frase que eu falei pra vocês. Pra mim, se for pra ser igual a todo mundo, eu não quero. Então, é melhor ficar quietinho na minha. É pra ser igual a todo mundo? Então, eu vou ficar quietinho na minha. Talvez, seja o motivo que a banda Resgatar e que Deus levou a gente tão longe assim. Uhum. Porque por onde você passa, você conhece. Se você passar no lugarzinho, você vai ouvir alguém falar, Renato Metzger, banda Resgatar, sem sombra de dúvida. Conhece. E você vai ouvir coisas boas. Porque por onde eu passo, eu sempre procuro dar bom testemunho. Sim. A gente fala o quê? Que pregar dentro de bairro, a gente que mora no bairro, pregar dentro do bairro é difícil. Porque você tá ali todo dia. Sim. As pessoas estão te vendo todo dia. Pra mim é a coisa mais fácil do mundo. Pra mim também. Coisa mais fácil do mundo. Não tem que se preocupar, né? Já que você vive um testemunho, você dá testemunho. O mais fácil do mundo é pregar dentro do bairro. Não tem nenhuma dificuldade. Melhor ainda, você tem um monte de conhecidos. Entendeu? É bom você chegar e ver os amigos, porque as pessoas falam assim, não, pregar dentro de bairro é ruim porque a pessoa te vê você fazendo alguma coisa errada, então, dando mau testemunho, né? É ruim. Então não é que é ruim pregar no bairro, ruim é você que tá com a vida errada. Entendeu? Pastor, nós estamos chegando no final. Aí. Ah, que pena. Não tem mais umas 3 horas pra gente bater papo, não? Tranquilo, a gente bateria papo aqui. Puxa 3 horas. vida, hein? Eu cheguei aqui, eu pensei assim, gente... Tem assunto, né? Nossa, eu vou passar vergonha, porque eu nunca participei de podcast. Eu sou esse cara que vocês estão vendo mesmo, gente.
Mas é isso, a gente... Eu sou um o cara que gosta de ser anônimo. bate-papo, entendeu? Mas a ideia é essa, Eu falei com a minha esposa assim, natural, amor, os meninos me chamou pra um bate-papo, um podcast, mas eu nunca participei, eu nem sei como é que é isso. Aí eu fui ver, do Anderson eu assisti, do pastor Juliano Almeida eu assisti, que são algumas referências que a gente Sim. tem aqui, então eu fui assistir pastor Paulo, que já pregou na nossa igreja, pastor Marcos Paulo, então eu tipo, ri um pouquinho do Eliseu, não, o... lá da Nova América, que era dos Amor também. É, o Ezequiel. Eu vi também o dele, ri também de algumas coisas legais e tal. Então, tipo assim, eu falei, caramba. Ontem, 1h30 da manhã, eu tava vendo. Eu, tipo, Jesus, deixa eu ver mais um pouco aqui pra me ver o que eu tenho que falar aqui. Não, mas... Eu cheguei nervoso e Não, eu tô legal, tá legal. eu já tá legal. percebi que você tá sentindo em casa. Não, mas é bom, a gente fica feliz com essa... deixar as pessoas à vontade. A ideia é essa, é um bate-papo, descontrair, tem muito testemunho. Eu acredito que tem muitas das coisas que o senhor falou aqui, que tem gente que já te viu ministrar uma pá de vezes, mas fala, cara, mas isso aí eu não sabia não, rapaz. Isso aí eu não sabia. E aí é uma parte do Renato que as pessoas E não conhecem também, né? É um desafio Também. pro meu ministério, sempre ter alguma coisa nova. É um desafio muito grande, porque eu tô no altar quase todo dia. Sim. E você, aqui dentro, é uma luta constante, porque todo dia você tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter alguma coisa nova. Imagina, você tá aí, tipo, 8 anos ministrando com a banda. Quando eu digo ministrando com a banda, eu sempre preguei fora uma vida toda, mas de 8 anos pra cá, evidenciou meu ministério. Fui em muitas igrejas, muitos congressos gigantescos, eventos gigantescos, já rodei o Brasil com a banda, enfim. Então, quando eu falo ter alguma coisa nova, é porque a gente de fato não repete as coisas. Sim. Pode acontecer de eu cantar uma música hoje e cantar a mesma música amanhã, mas a ministração nunca é a mesma. O Senhor sempre vai falar alguma coisa diferente com Até alguém. se for a mesma mensagem, nunca é a mesma. Sempre o Espírito leva numa direção diferente. Mas eu gostei muito de estar aqui com vocês. Tamo isso, junto. a gente fica feliz com isso, pastor. Agradecer aí você que ficou até o final, né? Que benção, né? Compartilha, gente. Olha só, os testemunhos maravilhosos. E testemunho, a gente falou aqui que é para quê? Para glorificar ao nome de Deus. Então, se você quiser nos ajudar a glorificar o nome de Cristo, compartilha esse vídeo, curte, que o YouTube entende que quem curte, está gostando, ele recomenda para outras pessoas. Verdade. Comenta aí o que você achou, entendeu? Pastor, tem como entrar em contato contigo? Claro. Para convidar, para Claro, pregar, com certeza. entendeu? Não igualzinho a outro lugar. Brincadeira. Ó, leva o maracujá do mato. Olha, irmão, você faz isso não. Vigia. É como? 27 99930 7188. Pelas redes sociais. Eu até tenho Instagram, Renato Resgatar, e Facebook, Renato Metzger, mas assim, gente, eu sou muito cru pra rede social, muito cru mesmo. Sim. Eu fico pedindo meu filho, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu mexo ali? Então eu sou muito cru. Às vezes tem um monte de notificação, de mensagem lá no Message, no direct. No direct. Você vê que eu nem sei falar essas coisas. Eu não sabia esses dias atrás o que era Rios, nem sabia o que era isso, então eu sou muito cru. Eu respondi mensagem esses dias atrás, de 5 meses atrás. A pessoa, pastor Renato, você tem como passar seu número? Tava lá, 5 meses lá, jogada a mensagem lá. Então, acho melhor chamar pelo WhatsApp. Se você quiser me levar na nossa igreja, 279-9930-7188. Se a gente tiver disponibilidade, com certeza nós estaremos com Tem vocês. mais alguma coisa? Só orar. É isso aí, finalizar. E galera, não esquece, se inscreve no canal aí, tá bom? É importante, a gente precisa alcançar uma meta de inscritos e tudo mais. E se você se inscrever, vai ser mega bom pra gente. O YouTube beleza? ele dá informações, né? O Analytics, tem muita gente assistindo e não se inscrevendo. Entendeu? E a gente precisa do número de inscritos e horas de visualizações. Que a gente quer melhorar ainda mais, entendeu? Claro. Então, depois o senhor compartilha lá com o seu público. Sem dúvida. Pede seu menino lá. Sem dúvida, deixa comigo. Amém? Pode ficar tranquilo. Amém? Show de bola. Vamos orar então? Vamos orar, finalizar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por essa rica Obrigado, oportunidade Jesus. de aprendermos um pouco mais de Ti através da Graças vida a Deus. Obrigado, do meu pastor. Ó Pai, Teu nome o Senhor vai seja abençoá-lo glorificado, mesmo, vai Sim, Deus. abençoar Aleluia. aquele que nos Bendito é o assistiu seu até nome, aqui. Jesus. Dê uma bênção, dê uma vitória, dê um dia Louvado. abençoado. Os nossos ouvintes, Eu Senhor. creio, ó Toma Pai, nas em mãos. grandes Cada tempos. casa Tempos que entrar, bons siga esse virão. vídeo, que entre Nós te agradecemos milagres, por Senhor. Sim, tudo. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Valeu. Show?